Eu aposto que ao ouvir o som desse bombardeio, você imaginou que se trata do conflito que atualmente vem acontecendo no Oriente Médio, que são foguetes saindo de Israel ou da faixa de Gaza. Mas não, não são. Esse som que você acabou de ouvir é da Síria, que vive um outro conflito há 10 anos. Nesse episódio, nós vamos sim falar desse conflito entre Israel e Palestina, mas também vamos falar de muitos outros que, assim como esse, têm seus momentos de tensão e de calmaria. São eles Síria, Afeganistão e a região do Sahel. E para a gente se aprofundar mais no tema dos conflitos armados e explicar o que são exatamente esses conflitos, a gente convidou para esse especial a Maria Carolina Ribeiro, que é mestranda de Direito Internacional na UERJ e advogada. Olá a todas e todos, é muito bom estar aqui para poder falar um pouco sobre direito internacional, conflitos armados e a questão Israel e Palestina sobre o ponto de vista do direito internacional e o que nós temos em relação à situação na região. Mas não se enganem, viu? Ela disse aí na apresentação que ia falar de Israel-Palestina, mas na verdade a Maria Carolina estuda justamente conflitos armados e deu uma verdadeira aula pra gente sobre direito internacional e os conflitos existentes no mundo. Tem muita coisa boa nesse episódio, muita mesmo. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog, e esse é o Papo de Inter. Make America great again. Con eso que esos sueños en marcha. Actitud multiplano. Estado de alarma en toda España. We did it, Joe. Bom, antes de mais nada, o que são os conflitos armados? Para pegar essa definição, a gente foi até o site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma organização que tem como objetivo garantir a proteção humanitária e assistência às vítimas de conflitos armados e de outras situações de violência. Guardem bem esse nome, porque como a nossa convidada desse episódio explicou pra gente, essa organização é bem importante nesse campo. A Cruz Vermelha explica que, para o direito humanitário, existem duas definições de conflitos armados, os internacionais e os não internacionais. Os internacionais são aqueles em que dois ou mais estados se enfrentam, enquanto os não internacionais envolvem forças governamentais e grupos armados não governamentais, ou só forças governamentais, ou só grupos armados não governamentais. É um pouco confuso, mas acho que além da teoria, o importante é saber o que são esses conflitos na prática, né, por assim dizer. E a gente vai te dar um monte de exemplos desses conflitos hoje. Mas basicamente são dois ou mais grupos que se enfrentam por alguma razão, ou melhor, razões. Então, já apresentando a Maria Carolina e chamando ela aqui para o nosso episódio, escuta só o que ela disse sobre a base dos conflitos armados. Conflitos armados são situações extremamente delicadas e voláteis, né? Eles nunca ocorrem por um motivo só, eles têm diversos elementos que contribuem para a escalada de violência. E muito do que se tem, né, sobre conflitos armados advém dessa imprecisão de saber a causa, porque não existe só uma causa, existe uma complexidade de causas. É muito ingênuo compreender um conflito, né, polarizando esse conflito, né, achando que é um lado que não quer aceitar algo, ou é um lado que não quer ceder. Geralmente são diversos fatores que estão envolvidos e diversas questões que são muito latentes. E é exatamente isso que a gente vê em todos os conflitos que vamos comentar hoje. Uma soma de fatores levando a uma série de conflitos que duram anos e anos, que tem seus momentos de calmaria, por assim dizer, mas também tem seus momentos de tensões, como a gente está vendo lá em Israel e Palestina. E até contando um pouco dos bastidores desse episódio para vocês, a gente se questionou muito sobre esse conflito e como retratar de uma forma diferente do que a gente tinha visto na mídia ao redor do mundo. Uma das coisas que nós duas nos perguntamos é sobre o direito internacional nisso tudo, tanto nesse conflito, mas também em todos os outros. Por sorte, a Maria Carolina respondeu essas dúvidas que a gente tinha e a gente pode compartilhar com vocês o que ela disse. O direito internacional, ele proíbe os conflitos armados. O conflito armado, ele é ilegal. Um Estado utilizar a força, né, nas suas relações com outros Estados e com outros atores não internacionais durante a sua atuação internacional, né, ela é proibida pela Carta da ONU
que é a autoridade na questão de segurança e paz internacional. Existem exceções a essa proibição, que são casos de legítima defesa dos estados. Quando o estado está sendo atacado, ele pode utilizar a força de forma proporcional na medida desse ataque para se defender apenas, e ele deve ter uma duração pequena, ou seja, deve durar justamente o tempo necessário para se defender e parar esse ataque. Você pode usar a força para a autodeterminação dos povos contra regimes coloniais. Isso foi permitido em diversas resoluções da ONU, e também a própria Carta da ONU permite o uso da força quando é uma situação que engloba a segurança e a paz internacional. E antes de encerrar esse bloco e partir para os conflitos em si, não teria como não mencionar um paradoxo que a Maria Carolina contou para a gente. Como ela explicou, no direito internacional é proibido se ter um conflito armado. É ilegal. Mas, ao mesmo tempo, a função do direito internacional humanitário é basicamente guiar os países nessas situações. Ou seja, existem várias leis e uma série de documentos de como atuar em casos de conflitos armados. Claro que esse episódio ia começar com um conflito que está mais fresco nas nossas mentes, Israel e Palestina. E aqui a gente vai ser bem sincera com vocês. Antes da gente decidir fazer esse episódio, a gente conversou com amigos, jornalistas, pesquisadores, historiadores e até com as nossas famílias para saber como a gente poderia abordar esse tema. Como todos sabem, esse conflito que já dura décadas e já teve milhares de desdobramentos é extremamente delicado. Até a parte histórica dessa questão já é muito complexa. Bom, e para explicar de uma forma resumida um pouco dessa história que é extremamente complexa, nós vamos deixar a Maria Carolina, ela mesma, explicar para vocês a origem da história desse conflito. Um bom ponto de partida, né, para essa longa trajetória de tentativas de resolução do conflito entre Israel e Palestina, né, na região ali do território que compreendemos hoje, ele volta-se muito para a resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, né, que é uma resolução de 1947, e ela dividia, né, o território, né, conhecido hoje, em 2 estados, né, previa a criação de 2 estados, dividia a Palestina, né, e previa a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina. Esse plano de partida do território, ele foi rejeitado pelos países árabes, e logo depois, em 1948, teve a primeira guerra árabe-israelense, que é tida para Israel como a independência de Israel, e para os palestinos ela é tida como Nakba, que é a catástrofe. Então, dessa guerra resultou num êxodo de 700 mil palestinos para os países que em torno de atual Israel. E tem muitos refugiados no Líbano, na Síria, palestinos que estão no Egito, na Jordânia, e até hoje existe uma agência da ONU que cuida justamente desses refugiados palestinos. Existe uma agência da ONU justamente para cuidar somente desses refugiados palestinos. E a partir dessa guerra, Gaza ficou controlada pelo Egito e a Cisjordânia e Jerusalém Leste pela Jordânia. Esses territórios são o que hoje nós consideramos territórios da Palestina, né? Bom, e depois disso, vocês devem ter aprendido na escola sobre a Guerra dos 6 Dias, sobre as tentativas de acordo de paz e sobre o conflito que rolou lá em 2014. Mas como dissemos, essa história tem diversas reviravoltas e no final, nunca há uma solução definitiva. A nossa principal conversa com a Maria Carolina foi tentar debater o porquê desse conflito e tantos outros nunca terem sido solucionados, mesmo com o direito internacional existindo e atuando. Sobre Israel e Palestina, ela contou um pouquinho sobre esse motivo. O direito internacional ele vem, então, com a solução da partilha, da criação dos 2 estados e o fim da ocupação do território em disputa considerados da Palestina. A questão do território é muito importante, existe até um princípio de ceder terras por paz. A terra tem relação com o direito à propriedade, com a identificação cultural dos indivíduos, e com a identificação com aquele local, né, tem a ver com a identidade do povo, mas também com questões que vão interferir no desenvolvimento econômico da Palestina, à luz dos recursos naturais disponíveis ali, da geopolítica do local. Então, quando a gente fala em território palestino, a gente está falando basicamente de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Leste. E
dentro desses três, né, temos contextos diferentes, né? Tem o contexto de Gaza e tem o contexto da Cisjordânia, né? Existe uma divisão da política interna da Palestina, né? A situação da Palestina como um todo, né, a situação socioeconômica é muito ruim, sobretudo em Gaza. São locais de restrições sistêmicas de direito dos indivíduos, direitos de circulação, direito ao seu autodesenvolvimento, direitos políticos, direito à saúde, não tendo acesso aos serviços essenciais que cabem ao Estado prover. É um contexto de falta de liberdade, de violações de direitos sociais e culturais, de não conseguir desenvolver a sua economia, e isso gera, obviamente, uma grande insatisfação, protestos e levantes por parte dos palestinos reivindicando esses direitos, né, dentro do território ocupado. Em Gaza se tem a atuação do Hamas, que atua tanto politicamente, quanto tem também o seu braço armado. E dentro disso tudo, a Maria Carolina contou pra gente um dos problemas mais difíceis de todo esse processo. Mas eu também acho importante aqui apontar que a Palestina é considerada um território ocupado e não completamente um outro Estado. O que ela quer é se tornar um Estado independente e soberano. Então, é uma situação que acaba se tornando mais complexa por causa desses né, desses detalhes, que realmente são extremamente complicados de ter uma definição, de falar que é isso e pronto, acabou. Durante a nossa conversa, a Maria elencou alguns problemas que impedem os acordos de paz, como a questão de Jerusalém, que é um local que tanto os palestinos, tanto Israel querem que sejam suas capitais, e tem também a questão dos refugiados, que eles estão espalhados em diversos países vizinhos e eles desejam voltar às suas terras, além dos assentamentos israelenses, que também agregam como um fator de impasse. Outro ponto também que é central no processo de paz é a questão das fronteiras, que pede que se voltem às fronteiras de pré-Guerra dos Seis Dias, né, as fronteiras de 1967, havendo essa troca de territórios, o que é muito difícil de ceder terras, né, é ainda uma questão do conflito. Outra questão que impede desenvolvimento mais a fundo é essa cisão que já falamos da política interna da Palestina, a questão do Muro da Cisjordânia, a questão dos recursos geopolíticos e a questão das relações internacionais e cooperação com os vizinhos nesse processo de paz. A gente também pediu para Maria Carolina comentar o conflito recente entre Israel e Palestina, que começou lá no dia 10 de maio e deixou pelo menos 242 pessoas mortas. A comunidade internacional ainda não se pronunciou sobre esses últimos ataques, mas em 2014 e no começo dos anos 2000 já se pronunciou pela desproporcionalidade dos ataques e isso tornando eles ilegais, né? Tornando a legítima defesa ilegal. Cabe ressaltar que Israel tem o direito de se defender, de impedir que os mísseis atinjam a sua população, as suas cidades, mas isso não lhes garante o direito de revidar esses ataques. O direito internacional condena o revidar, né? A defesa ela deve ser para impedir o ataque armado até que esse ataque cesse. E só um detalhe antes da gente passar para o próximo bloco. Enquanto a gente finalizava o roteiro, no dia 20 de maio, Hamas e Israel aprovaram um cessar-fogo que teve início às 20 horas da quinta-feira no horário de Brasília. E voltando um pouco aqui para o episódio, o que a Maria Carolina lembrou para a gente é que é super importante ter em mente que em conflitos armados os mais prejudicados são sempre os civis. E é importante também ressaltar que quem sofre mais nesses conflitos é sempre a população que vive nesses locais, de ambos os lados, sempre sendo importante a atuação de organizações humanitárias neutras. O direito internacional ele aponta a aplicação conjunta do direito internacional humanitário, do direito internacional de direitos humanos, para ampliar a proteção dos indivíduos nesses contextos e tentar garantir que não ocorra violações sistemáticas e massivas, sobretudo nos grupos vulneráveis, né, como crianças e idosos, que são os que mais sofrem nessas situações de conflito. E como falamos no início desse episódio, a nossa ideia não é só falar de Israel e Palestina, mas também contar para vocês que há diversos conflitos que duram anos e anos e ainda assim ninguém achou uma solução para eles. Antes de mais nada, uma coisa que a Maria Carolina explicou para a gente lá no começo do episódio e que a gente precisa retomar é que nenhum conflito é igual. Todos têm suas particularidades, especificações e motivos. Tendo tudo isso em mente, o segundo conflito que a gente achou válido ressaltar é a Guerra Civil na Síria, que em 2021 completa 10 anos. Então, tudo começou em 2011, quando os sírios viviam em um país tomado pelo desemprego, corrupção e pela falta de liberdade, tanto de expressão quanto política. Na época, o presidente Bashar al-Assad já estava no poder desde 2000, ou seja, há 11 anos. E detalhe, hoje em 2021, ele ainda é considerado o presidente no país. Matemática básica.
Bashar al-Assad está no poder há 21 anos. Beleza, voltando para 2011. Em meio a essa insatisfação, os sírios se viram influenciados pelos protestos que aconteciam nos países vizinhos, que ficou conhecido como Primavera Árabe. Detalhe, tema que inclusive a gente já tratou aqui no Papo de Inter, no nosso episódio de número 2 sobre o Egito. Os protestos a favor da democracia começaram lá na cidade de Dera. Eles foram fortemente reprimidos pelas forças policiais e logo a Síria se viu tomada por protestos em diversas cidades do país. Nisso, partidos de oposição a Assad começaram a se armar e, de forma bem resumida, começou uma guerra civil. A situação começa a se complicar quando a gente começa a falar dos lados dessa guerra, porque não é um grupo contra o outro. Tem o governo da Síria, ou seja, o governo de Bashar al-Assad, tem grupos rebeldes contrários ao governo, tem também os curdos que lutam pela sua independência, além de grupos terroristas que se envolveram no conflito, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Tudo isso acontecendo em um país de 182 mil quilômetros quadrados. Ou seja, um pouco menor que o estado do Paraná aqui no Brasil. E não para por aí. A questão maior é que muitos desses grupos foram financiados por outros países. A Maria Carolina explicou pra gente que essa intervenção fez com que o conflito da Síria deixasse de ser um conflito armado não internacional, como a gente já explicou a definição no começo desse episódio, e passou a ser considerado um conflito armado internacional, uma vez que teve interferência de diversas nações. Escuta só. Existem outros conflitos armados na região e ao redor do globo. A gente pode citar o exemplo da Síria, né? Que é uma guerra civil que dura mais de 10 anos e que começou como guerra civil e que foi um conflito que foi internacionalizado, né? Ele começa como um conflito armado não internacional, né? Que guerras civis são classificadas como conflitos armados não internacionais, mas ele se internaliza a partir do momento em que a atuação de outros atores internacionais, como outros estados, eleva esse conflito a ser um conflito armado internacional, né? Então, durante esses 10 anos de guerra, países como a Rússia, Irã, Estados Unidos, Reino Unido, França, Turquia e Arábia Saudita se meteram no conflito. Só que esses países se dividiram em quem apoiariam, sendo Rússia e o Irã os principais parceiros de Bashar al-Assad, enquanto Estados Unidos, Reino Unido, França, Turquia e Arábia Saudita apoiavam os grupos opositores. Você provavelmente deve se lembrar das imagens de destruição na cidade de Alepo, a maior da Síria, e de diversos sírios tentando fugir da guerra e tentando se refugiar nos países vizinhos e na Europa. Inclusive, você pode se lembrar do documentário For Sama, que foi indicado ao Oscar em 2020 como o melhor documentário. É bem forte, mas mostra muito bem a situação no país. Esse conflito não só gerou a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, como também matou mais de 380 mil pessoas, sem contar as 205 mil pessoas desaparecidas e nos 88 mil civis que morreram em prisões após serem torturados. Esses dados são do Observatório Sírio para os Direitos Humanos e se referem ao período de 2011 até dezembro de 2020. E como se não bastasse, metade da população, que era de 22 milhões no início da guerra, teve que sair de suas casas por causa desse conflito. E aí você pergunta, e o Covid? Sim, a Síria no ano passado não só teve uma queda drástica no valor de sua moeda, como também sofreu com a pandemia. Segundo a Johns Hopkins University, há 23.830 casos de Covid no país e 1.710 pessoas morreram em decorrência do vírus. Porém, esse número pode ser ainda muito maior, uma vez que o sistema de saúde da Síria está devastado desde a guerra. Bom, e dito tudo isso, como está a Síria hoje com relação a esse conflito? Em março de 2020, a Turquia, que apoia a oposição, e a Rússia, que apoia o Bashar al-Assad, intermediaram um cessar-fogo e desde então o país teve uma baixa nas atividades militares. Atualmente, boa parte do território ainda é comandado pelo governo do Assad, mas também tem locais sob comando dos curdos, de grupos rebeldes e de jihadistas, ou seja, do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. E assim como a gente questionou a Maria Carolina com relação ao conflito entre Israel e Palestina, a pergunta principal do nosso episódio é: por que ninguém nunca resolve esse problema? No caso da Síria, isso envolve uma série de fatores. Os principais são:
O Bashar al-Assad não está disposto a negociar com os grupos contrários a ele, e os grupos pedem que ele renuncie de qualquer jeito. Nesses 10 anos, tiveram 9 interferências e negociações da ONU que nunca surtiram efeito definitivo. Colocando datas aqui, em 2018, a Rússia e o Irã negociaram com a Turquia e foi acordado a criação de um comitê com 150 membros que seriam responsáveis pela criação de uma nova Constituição e iriam promover eleições livres sob a supervisão da ONU. Acontece que já passaram 3 anos desse acordo e ninguém nunca escreveu uma linha desse documento. E para finalizar, a guerra da Síria envolve pelo menos outros 5 países. Então essa questão já deixou de ser apenas dos sírios e ganhou uma amplitude muito maior. Nesse bloco, a gente vai falar sobre o Afeganistão, que também é palco de uma guerra que já dura mais de 20 anos. Deve ser o conflito que você mais se lembre, mas mesmo assim é uma história de muitos anos e extremamente complexa. Trazendo um pouco para a história mais uma vez, a Guerra do Afeganistão começou lá em 2001, depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, mais conhecido como o ataque do 11 de setembro. Esse ataque deixou quase 3 mil mortos e foi comandado pelo Osama Bin Laden, do grupo terrorista Al-Qaeda. O Bin Laden, na verdade, é da Arábia Saudita, mas depois dele ter assumido a autoria desse ataque, outro grupo terrorista que na época estava no comando do governo do Afeganistão resolveu proteger ele. Esse grupo terrorista é o Talibã. Em outras palavras, o Talibã sabia que Osama Bin Laden estava no Afeganistão e se recusou a entregar o terrorista aos Estados Unidos. E aí você já viu, né? Em menos de um mês, o governo americano de George W. Bush Filho lançou mísseis contra o território afegão, iniciando uma guerra que ficou conhecida como Guerra ao Terror. Logo após os primeiros ataques, o Talibã foi retirado do poder. Mas mesmo não estando mais no comando do país, o grupo terrorista se mantém vivo e atuante em boa parte do território. Boa parte do grupo conseguiu se exilar no Paquistão, que é o país vizinho ao Afeganistão. Lá, eles não só se estabeleceram, como também ganham milhões de dólares todo ano. Segundo a BBC, estima-se que o grupo terrorista arrecade cerca de 1,5 bilhões de dólares por ano por meio de tráfico de drogas, da mineração e também sobre cobrança de pedágios para pessoas que passam pelos territórios ocupados por eles. Ou seja, mesmo longe do poder central, o Talibã se mantém vivo até hoje. Isso acontece muito também porque os Estados Unidos e outros países membros da OTAN que atuam de forma militar no Afeganistão ficam com o pezinho atrás se deveriam atuar no país por muito tempo. É aquele negócio, eles estão lá, fazem algumas operações temporárias que chegam a enfraquecer o Talibã por certo tempo, mas isso não bota um fim ao grupo. E isso diz muito porque o conflito ainda não acabou totalmente. Segundo a BBC, falta também uma estratégia clara por parte dos Estados Unidos sobre o seu real objetivo no Afeganistão. E a situação só piora com o envolvimento do Estado Islâmico nisso tudo, que é contra os Estados Unidos e apoia o Talibã. No final, quem sempre sai perdendo é o povo afegão. Depois de Bush, passaram pelo governo dos Estados Unidos o Barack Obama, o Donald Trump e agora está o Joe Biden. Todos prometeram encerrar a guerra e retirar todas as tropas do território afegão. O que mais chegou perto foi Donald Trump, que em 2020 fez um acordo com o Talibã e prometeu retirar 2,5 mil soldados americanos, além de 7 mil combatentes da OTAN. Isso era para ter acontecido em maio deste ano, mas Biden já adiou para setembro. O atual presidente dos Estados Unidos disse que o adiamento era para que os membros da aliança militar se organizassem melhor. Ele escolheu o dia 11 de setembro deste ano como uma data simbólica para a retirada total das tropas. Mas acontece que mesmo com a saída dos Estados Unidos, outros países como China, Índia e Turquia podem disputar a supremacia no território. Além do Talibã, que hoje ocupa 70% do território afegão e pode facilmente retomar o poder. Mas a gente tem que esperar, porque essa promessa feita pelos Estados Unidos não é algo novo e pode facilmente ser revertida. Um último dado super importante é que esse ano, 2021, que deveria marcar o fim dessa guerra, na verdade está registrando um aumento no número de mortes de civis. A maioria dessas mortes foi causada por ações do Talibã no território e pela Força Nacional do Afeganistão. Segundo o último relato da Missão de Investigação das Nações Unidas para o Afeganistão, a UNAMA, entre janeiro e março de 2021, 573 pessoas morreram e 1.210 foram feridas, o que significa um aumento de 29% em relação ao mesmo período de 2020. Vai parecer que estamos sendo repetitivas, mas a verdade é que todos esses conflitos que estamos falando aqui são extremamente complexos.
O último conflito que a gente vai falar aqui hoje é a região do Sahel, que é com certeza uma das áreas mais difíceis de serem explicadas. Até por isso, a gente decidiu dar só um resuminho aqui e talvez, inclusive, fazer um episódio inteiro sobre essa região no futuro, porque, sério, é muita coisa. Isso porque o Sahel não é um país, e sim uma área de 5.000 quilômetros no continente africano, que vai do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. É uma área de transição do deserto do Saara à savana africana, que engloba pelo menos 13 países do continente. Ou seja, você pode imaginar quantas pessoas e quantos grupos estão envolvidos nisso. A questão é que essa região está se tornando um reduto para muitos grupos terroristas, como o Estado Islâmico, Al-Qaeda e também o Boko Haram. É uma região onde combatentes do Iraque e da Síria estão começando a se refugiar e se tornou uma área de violência, tráfico de drogas e tráfico de pessoas. Segundo o Acnur, Agência da ONU para Refugiados, a preocupação com essa região começou com a revolução na Líbia em 2011 e a revolta do Mali em 2012. Dos países que compõem essa área, muitos são ex-colônias da França. Falamos isso porque a França e a União Europeia têm atuado na região para impedir o avanço dos grupos terroristas, além da ONU. A principal preocupação é com a tríplice fronteira entre Níger, Mali e Burkina Faso. Como os governos locais vivem em guerra e o poder central é enfraquecido, isso abre uma brecha para que esses grupos terroristas atuem nessa área. Segundo o Acnur, mais de 800.000 pessoas tiveram que deixar suas casas em Burkina Faso entre os anos de 2019 e 2020, fugindo dos conflitos internos no país e dos ataques desses grupos terroristas. A questão é, o Sahel envolve uma série de países, além da forte influência de países europeus, em uma área rica em urânio que se tornou uma terra de ninguém. É um conflito que, assim como outros que mostramos aqui, não possui perspectivas de solução e já acontece há mais de 10 anos. Agora que você já sabe tudo sobre esses conflitos e o que eles representam na prática, chegou a hora da gente falar do direito internacional, esse ramo do direito tão importante para o mundo. E aqui a gente vai, na verdade, dar bastante espaço para a nossa convidada, porque ela realmente deu uma aula de como o direito internacional pode agir em conflitos armados. A primeira coisa que a gente perguntou para ela foi sobre os agentes atuantes nesses conflitos. Ou seja, quem ali na fila do pão consegue ajudar as pessoas nesses países? Normalmente, quem atua nas situações de conflitos armados é a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha ela surge no século XIX e ela atua nos conflitos para garantir a fiscalização do cumprimento do direito internacional humanitário. Ela dá assistência humanitária, né, às vítimas dos conflitos, aos civis e aqueles combatentes que deixaram de combater. Então, ela vai fazer todo esse trabalho de cuidado, de assistência médica, de reunião de famílias, de proteção de grupos vulneráveis, de proteção dos bens dos civis, né, como prédios, até bens culturais, né, de proteção de patrimônios culturais e até do próprio meio ambiente, né, que pode ser afetado nos conflitos armados. Então é a Cruz Vermelha que atua, né, predominantemente nos conflitos armados. A ONU também, ela surge, né, para preservar, né, o objetivo máximo dela é preservar a paz e a segurança internacional, então ela atua através de suas agências. Existe o Acnur, que cuida da situação dos refugiados, existe uma agência da ONU que cuida dos refugiados palestinos somente, então a ONU está bem presente na Palestina para cuidar desses refugiados até que estão em outros estados. Tem escritórios nesses outros estados em que há presença de palestinos. Existem organizações não governamentais, né, as ONGs, que atuam também com ações humanitárias nessas áreas de conflitos armados. E eles, de fato, promovem uma solução para a maior segurança da população, garantindo essa assistência, né, humanitária, o direito dos refugiados, garantindo o direito ou acesso à saúde, a um cuidado das vítimas das hostilidades. Como a Maria Carolina disse, existem agências da ONU atuantes em países que passam por conflitos armados. Ela mencionou a UNRWA, que é a Agência de Assistência a Refugiados Palestinos em inglês. Segundo o próprio site da ONU, essa agência é responsável por, abre aspas, apoiar a educação de 500.000 crianças palestinas, fornecer assistência de saúde, microcréditos, auxílio alimentar e de renda,
Fecha aspas. Além da ONU, tem a Cruz Vermelha, que, também segundo o site da organização, abre aspas, promove o respeito ao direito internacional humanitário e a sua implementação na legislação nacional do país, fecha aspas. E seguindo nessa linha de raciocínio, a gente perguntou para Maria Carolina como o direito internacional atua exatamente, qual o poder dele na resolução dos conflitos e o que ele poderia fazer. O que o direito vai fazer é colocar normas, que são obrigatórias a serem seguidas nos processos de solução de conflitos, né? Ele vai impedir que esses conflitos sejam solucionados pelo uso da força, vai tornar ilícito, né, essa solução a partir do uso da força. Ele abrange um leque de possibilidades de soluções pacíficas de controvérsias, né? Seja pela judicialização, né, de uma controvérsia, levar essa controvérsia para uma corte internacional ou para algum tribunal de arbitragem. E o direito também vai permitir outros meios de soluções que não sejam judiciais, né, judicializados, como a diplomacia, né, que é o mais comum, que é uma solução política das controvérsias. Então existem normas obrigatórias para serem seguidas quando da solução dessas controvérsias, né? E é importante salientar também que o direito, ele vai sempre prever a proteção dos indivíduos, né? Ele vai sempre prever a não discriminação, vai sempre prever a autodeterminação dos povos, né? Os direitos políticos, os direitos à liberdade de expressão. Só que então você se pergunta, se a função do direito internacional é impedir que esses conflitos sejam solucionados por meio da força, por que isso acontece com tanta frequência? Porque o direito internacional não consegue atuar sozinho e resolver tudo sozinho. Além disso, cada caso é um caso e existem muitas brechas. A própria Maria Carolina explicou pra gente essa brecha com relação ao conflito entre Israel e Palestina. Ela disse que, por mais que a Palestina seja reconhecida como um Estado por alguns países, ela não é reconhecida como um Estado no mundo todo. E com isso, ela não faz parte da ONU e não pode ingressar em uma ação na Corte Internacional de Justiça contra Israel, por exemplo. Existem tribunais, existem leis, enfim, existe todo um aparato para garantir uma boa política internacional entre países. Só que também existem muitos requisitos para poder usufruir dessas leis. E então a gente chegou na nossa última pergunta à nossa convidada, que era: por que esses conflitos nunca foram solucionados? E então a gente deixa a Maria Carolina responder essa pergunta e também encerrar o último bloco do nosso especial do mês de maio. Bom, de forma geral, esses conflitos nunca foram resolvidos porque eles exigem uma ação que não vem só do direito, né? Vem uma ação que demanda uma cooperação, que demanda ceder em demandas que são extremamente caras a ambos os lados, em admitir erros, em admitir violações, em responsabilização. Então, é por isso que esses conflitos nunca são resolvidos, né? E também porque demandam uma ação tanto econômica, quanto política, quanto social, que perpassa não só o direito, mas outras áreas também do conhecimento, né? Então, basicamente, é isso, né? São demandas extremamente difíceis de se satisfazerem, que lidam com a identidade de povos. Bom, a gente sabe que esse episódio foi puxado, mas falar de conflitos armados é extremamente complexo, porque é exatamente o que a gente vem repetindo o episódio todo. Não existe uma solução simples, não existe uma única solução, é tudo muito complicado. E com isso a gente encerra esse episódio, nosso especial do mês de maio, um episódio extremamente importante também. A gente queria agradecer demais a Maria Carolina Ribeiro por ter se aventurado em responder essas perguntas pra gente e por ter participado desse especial. Agora é o de sempre, o que vocês já sabem. Sigam a gente lá no Instagram, no @Papo de Inter Podcast, tudo junto. E também não se esqueçam que a gente também está no Twitter, no @Papo de Inter _pod. E contem pra gente o que vocês acharam desse episódio por lá ou pelo Instagram, onde vocês quiserem. E também falem pra gente o que vocês aprenderam de novo, porque fazendo esse roteiro eu aprendi demais, então bora conversar. Com toda certeza, né? A gente aprendeu para caramba. Mas é isso, gente. Então até a próxima. Até a próxima!